Olá, sou Suzeli Aires, do curso de Letras, e a aula de língua portuguesa de hoje será sobre História em quadrinhos. Começaremos com a leitura do gibi número 2 do Astronauta. A história escolhida foi O Astronauta em A Evolução. Tentem acompanhar a leitura comigo. Eu sabia que poderia encontrar vida inteligente neste mundinho. Calma, senhor, não vou lhe fazer mal, sou de paz. Não pense que sou um anjo que veio do céu, sou tão humano quanto você. Aquela bolinha é meu meio de transporte, são como seus pés, só que pode voar pelo espaço. Um dia, você também poderá viajar pelo espaço, é só uma questão de tempo. Meu povo passou por muitos estágios de evolução. Sabe como começamos? Vou explicar. No início, éramos tão primitivos que temíamos até atravessar um riacho. Então criamos pontes e conquistamos outras ideias. Daí inventou-se a roda e com a roda vieram os transportes. A carroça, o automóvel e depois a conquista da terra, do mar e do ar. Quando toda a terra estava explorada, o homem partiu para a Lua. Depois Marte e outros planetas do Sistema Solar. E aqui estou eu. Não há nada que você queira me perguntar? Você não deve estar entendendo nada. Desculpe, preciso ir embora. Que ser primitivo, alguns ainda se envaidecem com a evolução material. Quando, na verdade, o objetivo é único, mas os meios são diferentes. O homem só perceberá isso quando parar de olhar à sua volta e olhar para dentro de si. Aí, não haverá o que ser conquistado ou explorado, pois seremos parte de tudo. História em quadrinhos, ou HQ, é um gênero textual que conjuga linguagem verbal e linguagem não verbal com o objetivo de narrar histórias. As HQs tornaram-se um dos principais tipos de textos lidos no mundo inteiro, nos séculos XX e XXI. Com adaptações para o cinema, diversas narrativas que originalmente eram HQs ganharam popularidade mundial, como é o caso da Marvel e da DC. As HQs são narrativas gráficas que possuem elementos básicos de narrativas, tais como personagens, enredo, lugar, tempo e desfecho. Elas possuem balões de variados tipos e formas que mostram os diálogos dos personagens ou suas ideias, mas também podem vir sem balões de fala. Sua estrutura é composta por quadros, que constroem uma sequência de imagens montando uma cena. Além dos quadros, elas também podem se apresentar em tiras. As tiras podem vir na horizontal ou na vertical. Balão de diálogo é uma convenção gráfica utilizada em quadrinhos que permite palavras ou até imagens para representar falas, apontar pensamentos e diversas situações. Nesse primeiro exemplo, podemos ver um balão de fala onde o personagem fala normalmente. Não consegue ficar longe de casa, não é? A Magali fala para o Mingau. Esse outro exemplo mostra um balão de berro, quando o Cebolinha grita: "Consegui, consegui!". É possível observar o espanto do Cascão, que também possui um balão de fala. Apesar de ser apenas um sinal de pontuação, ele demonstra que ele está confuso com os berros do Cebolinha. Há também balões de pensamento. Nessa sequência de quadrinhos, podemos ver que o Cebolinha pensa no momento em que a Cascuda passa por ele. No segundo quadrinho, há um balão especial de nota musical, que está demonstrando que ele está assobiando. E, novamente, no último quadrinho, ele está pensando.
Onde que a cascuda vai tão gatinha assim? Foi se encontrar com o Cascão. Aqui nós também podemos observar 2 tipos de balões especiais. O balão de música, onde é possível perceber que a música vem de personagens que não estão aparecendo no quadrinho. E no outro momento, no último quadrinho, as imagens estão no pensamento da Magali. Magali brinca com a gente. Não estou com vontade. 1, 2, feijão com arroz. 3, 4, macarrão no prato. Pensando bem, agora eu quero. Aqui nós podemos ver um balão pontilhado, que emite a ideia de sussurro, ou seja, de cochicho. Na cena, a Tina está cochichando com a Pipa para que o rapaz não escute. Psss, Pipa, agora convida a gente para ir para sua casa. Anda. Por ser um cochicho, a Pipa não escutou. Também há o balão uníssono, onde mais de um personagem emite o mesmo som. Nessa situação, Mônica, Magali e Cebolinha ficam impressionados com a cena que vem do Cascão e juntos gritam "Ah!". Outros elementos também devem ser considerados durante a leitura da HQ, pois eles interferem na interpretação. Nessa tirinha, podemos ver questões como linguagem corporal e facial dos personagens, bem como todos os elementos que compõem a cena. No primeiro quadrinho, há um pontilhado que mostra que a Rosinha está olhando para o peixe. Segundo quadrinho, umas gotinhas que demonstram ansiedade. Acabo de lembrar, tenho um encontro hoje. E no último quadrinho, pela linguagem corporal e facial dos personagens e também pelos corações, podemos ver que eles estão felizes e apaixonados. Vale ressaltar também que no primeiro quadrinho, uma fumacinha demonstra que o peixe está quente, ou seja, foi servido naquele momento. Ainda na questão da linguagem corporal e facial, esse quadrinho mostra que a Mônica bateu no Cebolinha, ainda que não tenhamos visto isso ocorrer. A cena mostra também um balão de pensamento. No balão há apenas imagens. Essas imagens expressam xingamentos. Há também as onomatopeias. Nessa cena em que a Mônica está batendo no Cebolinha do Cascão, além do ai e au dos meninos e da admiração da Magali, que diz "oh", a Mônica diz "tomem", mas também podemos observar o barulho das pancadas por meio das onomatopeias. Pof, tum. Que vergonha! Parem já com isso, senão mando todos para a diretoria e... As reticências demonstram que a Magali não terminou a fala. Aqui há um outro exemplo de onomatopeia. Onomatopeias são figuras de linguagens capazes de emitir sons, e nesse quadrinho, apenas o som da pancada demonstrou que a Mônica estava batendo no Cebolinha. No primeiro quadro, podemos ver que ela está chateada. Depois, entendemos pela onomatopeia que ela está batendo no Cebolinha, e no próximo quadrinho ele já está machucado. Como foi possível perceber, as HQs e tirinhas possuem diferentes características e não estão dispostos numa estrutura fixa, como é o caso dos mangás, que além de serem lidos de trás para frente, geralmente são dispostos em quadrinhos irregulares. As HQs também apresentam elementos de intertextualidade, como podemos observar no primeiro quadrinho, em que o Mordecai e o Rigby, que são personagens da animação Apenas um Show, interagem com o astronauta da Turma da Mônica. No segundo quadrinho, outros personagens da Turma da Mônica encontram as meninas superpoderosas. E no último quadrinho, o Cebolinha interage com o Ben 10.
A intertextualidade também pode aparecer de outras maneiras, como nesta tirinha, em que os personagens da Turma da Mônica se vestem dos personagens do Hora de Aventura. Agora que vocês conhecem as características e a estrutura das HQs, eu gostaria que vocês criassem uma história em quadrinhos. Sejam criativos. Lembrando que ela pode estar disposta em quadrinhos longos ou em tirinhas. Obrigada. Isso é tudo, pessoal.